Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução do exame de admissão da disciplina de Física. Neste vídeo nós vamos resolver o exercício número 6 e este exercício número 6 tem a seguinte informação. A água de massa específica 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos escoa através de um tubo horizontal representado na figura. Então, neste caso, a figura está aqui representada, esta figura ao lado. No ponto 1, a pressão manométrica vale 12 kPa e a velocidade é de 6 metros por segundo. Qual é em kPa a pressão manométrica no ponto 2, onde a velocidade é de 4 metros por segundo? Então, neste caso, nós temos um problema que pode ser resolvido pela equação de Bernoulli. Este problema relaciona a variação de pressão sofrida por um fluido quando este escoa de um ponto para o outro. Então, para nós resolvermos este problema, primeiro vamos extrair os dados e de acordo com a informação que nós temos, é que nós temos uma substância, neste caso a substância é a água, cuja massa específica vale 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos e esta escoa num tubo horizontal. Na parte 1 deste tubo, nós temos uma pressão manométrica igual a 12 kPa. E a velocidade nesta parte 1 é igual a 6 metros por segundo. Então, pede-se saber, neste caso, o valor da pressão no ponto 2, sabendo que a velocidade nesta parte 2 é igual, a 4 metros por segundo. Então, neste caso, nós vamos aplicar o princípio de Bernoulli, que diz que a pressão na parte 1 mais a densidade vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 deve ser igual à pressão na parte 2 mais densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Neste caso, considera-se que a altura 1 do tubo é exatamente igual à altura 2 deste mesmo tubo. Então, queremos determinar o valor da pressão 2. É recomendável nessa situação converter a pressão para Pascal, embora eles queiram o resultado da pressão 2 em kPa. No fim da resolução, nós vamos transformar o resultado para kPa. Então, transformando este resultado para Pascal, ficamos com 12 vezes 10 elevado a 3 pascais. Logo, pressão 2 vai ser igual a pressão 1 mais densidade vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Este termo aqui é positivo, passando para cá fica negativo. Menos densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Então, pressão 2 vai ser igual a pressão 1 é 12 vezes 10 elevado a 3 pascais, vezes a densidade é 10 elevado a 3, mais, neste caso, 10 elevado a 3 vezes. O valor da velocidade 1 é 6. 6 ao quadrado vai dar 36 sobre 2, menos 10 elevado a 3 vezes a velocidade 2 é 4. 4 neste caso ao quadrado vai dar 16 dividido por 2. Então a pressão 2 vai ser igual a 12 vezes 10 elevado a 3 pascais, mais 36 dividido por 2 será igual a 18 vezes 10 elevado a 3 menos 16 dividido por 2 será igual a 8 vezes 10 elevado a 3. Então, fazendo a soma dessa nossa conta, este mais este vai dar 30. 30 menos 8 será igual a 22 vezes 10 elevado a 3. Uma vez que a potência é a mesma, ela mantém-se. Então, como nosso objetivo é calcular o valor da pressão em Pascal, em quilopascal, perdão, nós devemos saber que 1 kPa equivale a 10 elevado a 3 pascais. Então, isto é exatamente igual a 22 kPa. Neste caso, a opção correta seria a alternativa E. Então, a alternativa E é a resposta correta. Passamos agora para a resolução do exercício número 7. No exercício número 7, nós temos a seguinte informação. No escoamento, na secção circular de um tubo, a velocidade do fluido é 2 metros por segundo. Então,
qual é em metros por segundo? Qual é em metros por segundo a velocidade do fluido numa secção de estrangulamento do tubo se o seu diâmetro reduz à metade? Então, significa que a informação que nós temos por o número 7 é a seguinte. Nós temos um tubo por onde passa um fluido a uma velocidade que chamaremos de velocidade 1 igual a 2 metros por segundo. E nesta parte do tubo temos um diâmetro 1 que poderemos dar o nome de D, pois não conhecemos o seu valor. Então a pergunta que se faz é qual deve ser a velocidade na parte 2, sabendo que este tubo reduz o seu diâmetro para a metade nesta parte 2, ou seja, o diâmetro 2 passa a ser D sobre 2. Então, considerando esta informação, é possível determinar o valor da velocidade através da equação da continuidade. Então, a equação de continuidade diz que a vazão 1 é igual à vazão 2. E velocidade vezes a área 1 deve ser igual à velocidade 2 vezes a área 2. Quando é conhecido o valor do diâmetro, o valor da área é calculado como π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, é essa substituição que nós vamos fazer nesta parte da nossa fórmula. Então, velocidade 1, neste caso, é igual a 2 vezes o valor da área 1 vai ser π vezes diâmetro sobre 4. Diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Mas o diâmetro 1 ele é igual a D. Então, vou deixar simplesmente D. Isso será igual a velocidade 2 vezes a área 2. A área 2 é π vezes diâmetro 2. Neste caso, o diâmetro 2 fica D sobre 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Então, este 4 e este 4 podemos simplificar. Este π e este π podemos simplificar. Porque se este 4 passa a multiplicar e dividido por este 4 vai dar 1. Idem para este π que está a multiplicar, passando para cá, passa a dividir. Então, neste caso, já determinamos, aliás, já simplificamos. Ficamos com 2d ao quadrado igual a velocidade 2 vezes diâmetro ao quadrado vai dar d ao quadrado sobre 2 ao quadrado vai dar 4. Então, este 4 passa para cá a multiplicar e este d pode simplificar com isto. O 4 está aqui a dividir, quando passa para cá passa a multiplicar. Ficamos com 2 vezes 4 igual a velocidade 2. Então, velocidade 2 é igual a 8 metros por segundo. Então, esta é a resolução do exercício número 7 e tem como resultado ou como a linha D. Passamos agora para a resolução do exercício número 8. Neste exercício número 8, nós temos a seguinte informação. Um objeto de massa 5 kg movimentando-se a uma velocidade de módulo 10 metros por segundo, choca-se frontalmente com um bloco ou com um segundo objeto de massa 20 kg parado. O primeiro objeto, após o choque, recua com uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, desprezando o atrito, determine o módulo da velocidade do segundo corpo após o choque. Então, neste exercício o que nós temos é uma colisão elástica. Então, por que é uma colisão elástica? Porque os corpos chocam-se, cada um toma o seu sentido e movem-se depois da colisão com velocidades diferentes. Sendo assim, nós vamos representar a situação descrita no problema número 8 e vamos extrair primeiro os seus dados, né? Então, nós temos um objeto que tem massa 1 igual a 5 kg. Este objeto move-se com uma velocidade de módulo V1 no início, igual a 10 metros por segundo. Choca-se frontalmente com um segundo corpo de massa 2, igual a 20 kg. E este corpo inicialmente encontra-se em repouso, significa que ele tem velocidade igual a 0. Então, o primeiro corpo, após o choque, a velocidade final do primeiro corpo vai ser igual a 2 metros por segundo. Então, pede-se, neste caso, o valor da velocidade final do segundo corpo. Então, nós vamos aplicar aqui o princípio de conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento antes da colisão deve ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Ou seja, a quantidade de movimento, a soma da quantidade de movimento antes da colisão deve ser igual à soma da quantidade de movimento depois da colisão. Antes da colisão, nós temos dois corpos, então, e cada corpo tem a sua quantidade de movimento. Ou seja, teremos corpo 1 no início, mais
a quantidade de movimento do segundo corpo igual a quantidade de movimento final do primeiro corpo mais a quantidade de movimento final do segundo corpo. Então, substituindo aqui pelas suas respectivas equações, teremos massa 1 vezes velocidade inicial 1 mais massa 2 vezes velocidade inicial 2 igual a massa 1 vezes velocidade final 1 mais massa 2 vezes velocidade final 2. Então, neste caso, devemos considerar que antes da colisão este corpo está parado, então sua velocidade é zero, e o corpo 2, como choca-se e recua, ou seja, antes da colisão podemos assumir que esses dois corpos, este tem uma velocidade que vai para o lado direito, né? É uma velocidade inicial 1, isso é antes da colisão, e este aqui encontra-se parado, então sua velocidade inicial é igual a zero. Depois da colisão, este recua e este avança. Então, isso é depois da colisão. Significa que a velocidade final do primeiro corpo depois da colisão deve ser uma velocidade com um sinal diferente do sinal que ele tinha antes da colisão, porque a sua velocidade mudou de sentido. Então, quando há mudança de sentido, isso significa mudança no sinal da velocidade. Ou seja, a velocidade do final do segundo corpo deve ser uma velocidade negativa. Por isso que nós vamos colocar sinal menos em frente ao produto entre a massa e a velocidade, para mostrar que este corpo mudou o seu sentido inicial, ou o sentido que ele tinha antes da colisão. Neste caso, ficaremos com massa 1 vezes velocidade inicial 1 igual a menos massa 1 vezes velocidade final 1 igual mais, desculpem-me, a massa 2 vezes velocidade final 2. Esse produto deu zero, então desapareceu da nossa equação. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A massa 2, vamos trocar os membros, né? Como queremos calcular o valor da velocidade 2, então massa 2 vezes velocidade final 2 vai ser igual a massa 1 vezes velocidade inicial 1. Este é negativo, passando para cá passa a ser positivo. Massa 1 vezes velocidade final 1. Então, velocidade final 2 vai ser igual a massa 1 vezes velocidade inicial 1 mais massa 1 vezes velocidade final 1. Tudo isto dividido pela massa 2. Então, tendo esta equação, substituímos velocidade final 2 vai ser igual massa 1, o valor da massa 1 nos nossos dados é 10, desculpem, é 5 kg. Então, 5 vezes a velocidade 1 é 10, mais massa 1 é 5, vezes velocidade final 1 é 2. Tudo isso dividido pela massa 2, que é de 20. Então, velocidade final vai ser igual, neste caso 2. Este vezes este dá 50. 50 mais 10, que é o produto entre 5 e 2, vai dar 60, dividido por 20. Então, 60 dividido por 20 terá como resultado 3 metros por segundo. Então, significa que a velocidade do segundo corpo depois da colisão é de 3. Passamos agora para a resolução do exercício número 9, que é um exercício referente à estática dos sólidos. Então, nós temos este exercício, e este exercício diz o seguinte: a figura representa uma esfera de 2 kg deslocada da sua posição de equilíbrio devido à ação da força F. O valor da força F em newtons é. Então, nós vamos resolver esse exercício aplicando um teorema chamado teorema de Lamy. Então, o teorema de Lamy consiste em usar o teorema dos senos. Então, nós vamos representar aqui a nossa figura. Nós temos a nossa figura, temos a nossa esfera que está deslocada da sua posição, e sobre esta esfera atua uma força F. Esta esfera faz um ângulo com o eixo Y, um ângulo de 30 graus. Então, a partir daqui, nós vamos representar o eixo Y e o eixo X. Então, se fosse para representar o equivalente deste ângulo, nós teríamos um ângulo igual a 60 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo deve ser 180. Já que temos 90, 30 aqui, para ser 180 faltam 60. Então, é dessa forma que completamos aquele ângulo. Da mesma forma, este lado nós temos um ângulo de 90 graus. Este lado também temos um ângulo de 90 graus.
Aqui nós temos o peso da nossa esfera, que neste caso é igual a massa vezes a aceleração de gravidade, uma vez que a esfera tem 2 kg de massa, então vamos ter 2 vezes 10, isso vai dar 20 newtons. Então este é o peso da esfera. Então se aqui são 60 graus, obviamente deste lado serão 30 graus, pois a soma desses ângulos deve ser igual a 90 graus. Então o teorema de Lamé que nós vamos usar pressupõe a ideia de que sempre que tivermos ângulos quaisquer ou forças quaisquer, F1, F2 e F3, com o ângulo θ2, que é oposto à força F2, o ângulo θ3, que é oposto a F3, e este ângulo θ1, que é oposto a F1. Isso significa que F1 sobre seno do ângulo 1 é igual a F2 sobre seno de θ2, que é igual, por sua vez, a F3 sobre seno de θ3. Então, este é o teorema que nós vamos usar na resolução deste exercício concreto. Então, como é que faz-se isso? Nós precisamos identificar os nossos ângulos. Neste caso, nós temos uma força tensora que atua sobre este fio. Nós vamos chamar de força tensora T. Então, se nós representarmos ou extrairmos as forças que atuam sobre esse sistema e colocarmos do lado, nós vamos ter a força tensora, que aponta para cá. Para este lado, nós vamos ter a força F. E para baixo, nós vamos ter a força peso. Então, este ângulo aqui é de 90 graus. E este ângulo é exatamente igual a este. Teremos 90 graus. Então, esta aqui é a força tensora. Este ângulo, que é oposto ao peso, todo este ângulo, ele é encontrado pela soma de 30 graus e 90 graus. Então, 30 mais 90 será igual a 120. Então, significa que este ângulo equivale a 120 graus. Idem para este ângulo todo. Este ângulo todo ele é encontrado pela soma de 60 graus mais 90 graus, que é um ângulo formado aqui. Então, 60 graus mais 90 graus, teremos como resultado para este ângulo de 150 graus. Como o nosso propósito é determinar o valor da força F, então nós vamos usar as igualdades conhecidas. Neste caso, o valor do peso é conhecido e o desconhecido é o F. Então nós vamos usar a relação entre essas forças que são conhecidas e a força que é o nosso pedido. Então teremos F sobre seno do ângulo oposto ao F. O seno do ângulo oposto ao F é de 150 graus. Então, seno de 150 graus, que deve ser igual, por sua vez, ao peso dividido pelo seno de 120 graus, que é o ângulo oposto ao peso. Então, neste caso, F vai ser igual a peso vezes seno de 150 graus, dividido por seno de 120 graus. Então, para nós encontrarmos este ângulo, precisamos usar a relação que diz que sempre que tivermos um ângulo que está no intervalo de 0 a 180, para encontrarmos o seu equivalente, para reduzirmos este ângulo que esteja no segundo quadrante, para o primeiro quadrante usamos esta relação. 180 menos o tal ângulo que esteja no segundo quadrante. Então, o resultado que nós vamos ter é um ângulo do primeiro quadrante. Então, 180 menos 150 vai dar 30 graus, ou seja, seno de 150 graus é exatamente igual a seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, se nós substituirmos aqui, vamos ter 20 vezes 1 sobre 2. Sobre seno de 180 menos 120. Então, seno de 120, neste caso, será igual a seno de 180 menos 120. Seno de 180 menos 120. 180 menos 120 vai dar seno de 60 graus. Então, teremos como resultado seno de 60 graus. E seno de 60 graus é o mesmo que ter raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, neste caso, nós vamos aplicar uma regra muito rápida, que é a racionalização deste número. Mas antes de racionalizarmos o número, podemos dividir cá deste lado. Vamos ter 20 dividido por 2 dá 10 sobre
raiz quadrada de 3 sobre 2. Então aqui mantemos a primeira fração, que é 10, multiplicamos pelo inverso da segunda, ficamos com 20 sobre raiz quadrada de 3. Então, se racionalizarmos este número, teremos como resultado 20 raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, este vai ser o resultado para a nossa pergunta, que é a pergunta número 9. Então, para a pergunta número 9, a alternativa correta seria a alternativa C. O nosso vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos resolver a partir do exercício número 10 em diante. Muito obrigado pela vossa atenção. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com amigos e subscrevam-se no canal para não perder qualquer atualização de vídeos que será feita neste canal. Muito obrigado.